A oitava da Páscoa não terminou. Existe algo acontecendo agora que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto você tenta voltar para a rotina, lidar com suas preocupações, carregar seus medos e seguir em frente como se nada tivesse mudado, a igreja está vivendo um tempo onde o céu ainda está aberto de forma extraordinária. A oitava da Páscoa não é apenas uma continuação da celebração. É como se Deus tivesse suspendido o tempo para te dar mais uma chance. Mais uma chance de recomeçar. Mais uma chance de acreditar. Mais uma chance de deixar para trás aquilo que você sabe que está te prendendo. Talvez você tenha sentido nos últimos dias um desejo sincero de mudar, de se aproximar mais de Deus, de viver algo diferente. Mas junto com isso veio a dúvida, o cansaço, a sensação de que você não vai conseguir sustentar essa mudança. E então, sem perceber, você começou a voltar para os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas dores. É exatamente nesse ponto que essa semana entra. A oitava da Páscoa existe para pessoas como você. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Pessoas que acreditam, mas ainda carregam medo. Pessoas que desejam recomeçar, mas não sabem por onde começar. Durante esses 8 dias, a igreja não celebra apenas um acontecimento do passado. Ela te convida a viver a ressurreição agora. Não como uma ideia, mas como uma experiência real, capaz de tocar as áreas mais cansadas da sua vida. E existe um motivo pelo qual isso não dura apenas um dia. Você vai entender por que Deus decidiu estender a Páscoa por 8 dias e o que Ele quer fazer dentro de você durante esse tempo. O tempo que Deus criou para você recomeçar a oitava da Páscoa começa no domingo da ressurreição e se estende por 8 dias até o domingo da Divina Misericórdia. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Para a igreja, não são 8 dias separados. É como se fosse um único dia prolongado. Isso significa que espiritualmente a ressurreição ainda está acontecendo. Enquanto o mundo já seguiu em frente e voltou ao ritmo acelerado, às preocupações e à superficialidade, Deus ainda está insistindo em você. Ele não fechou esse tempo. Ele não encerrou essa graça. Ele prolongou esse momento porque sabe que o seu coração precisa de mais tempo para acreditar, para se abrir, para se permitir mudar. Esse não é um detalhe litúrgico. É uma estratégia divina. Deus conhece a sua dificuldade de permanecer. Ele sabe que você se emociona, decide mudar, mas depois volta atrás. Ele sabe que você começa cheio de fé, mas logo se sente fraco de novo. E, em vez de te cobrar, Ele cria um tempo inteiro dedicado ao seu recomeço. A oitava da Páscoa é a prova de que Deus não desiste rápido de você. É como se Ele dissesse: eu sei que você ainda não conseguiu viver tudo o que a ressurreição significa. Então eu vou te dar mais tempo. Eu vou repetir essa graça. Eu vou insistir até você entender que é possível recomeçar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro dessa semana, porque não é só sobre tempo, é sobre encontro. Você vai perceber que os primeiros a viverem essa oitava também estavam cheios de medo, dúvidas e inseguranças. E isso muda completamente a forma como você enxerga a sua própria caminhada, quando Jesus entra mesmo com as portas fechadas. Os primeiros dias após a ressurreição não foram vividos com coragem, nem com fé firme. Os discípulos estavam escondidos, com medo, confusos, tentando entender o que tinha acontecido. Eles tinham visto tudo desmoronar e mesmo depois de ouvir que Jesus estava vivo, não conseguiam sustentar a esperança. Eles se trancaram. E talvez você esteja exatamente assim, fechado por dentro, protegendo-se de novas decepções, evitando acreditar de novo porque já se frustrou antes, tentando seguir, mas com o coração cansado. É nesse cenário que algo acontece que muda tudo. No Evangelho, está escrito que Jesus entra onde eles estavam, mesmo com as portas fechadas, e diz: a paz esteja convosco. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ele não espera que eles estejam prontos. Ele não exige que eles estejam fortes. Ele não pede explicações. Ele simplesmente entra. Isso revela algo profundo. Deus não depende da sua força para se aproximar. Ele não espera você se organizar por dentro para agir.
Ele entra no meio do seu medo, da sua confusão, da sua insegurança. E mais do que isso, ele oferece paz no lugar exato onde existe agitação. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho, tentando melhorar, tentando mudar, tentando dar conta da sua própria vida. Mas a ressurreição não começa quando você consegue. Ela começa quando você permite que ele entre. A oitava da Páscoa não é sobre você provar algo para Deus. É sobre Deus atravessando tudo o que você construiu para se proteger e te encontrando exatamente onde você está. Mas existe uma resistência silenciosa que impede muitas pessoas de viver isso por completo. Porque mesmo diante da presença de Jesus, ainda existe dúvida dentro de nós. E como isso se conecta diretamente com a sua realidade hoje? A dúvida que não afasta de Deus. Existe um momento dentro dessa semana que revela algo desconfortável, mas profundamente libertador. Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, mesmo depois de ter aparecido aos discípulos, ainda havia alguém que não conseguia acreditar. Tomé não estava presente quando tudo aconteceu. E quando ouviu, reagiu como muitos fariam hoje. Ele não negou por rebeldia. Ele duvidou porque estava ferido, porque já tinha esperado demais, porque não queria se frustrar novamente. No Evangelho está escrito: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos pregos, não acreditarei. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25. Isso não é apenas incredulidade, isso é dor. Talvez você também esteja assim. Você não rejeita Deus, mas existe algo dentro de você que trava. Uma decepção, uma oração não respondida, um momento difícil que fez você perder a confiança. E sem perceber, você começou a exigir sinais, provas, garantias. Agora observe o que Jesus faz. 8 dias depois ele volta. Ele não ignora Tomé. Ele não repreende com dureza. Ele se aproxima exatamente da dúvida e diz para ele tocar nas feridas. Jesus não se afasta da sua dúvida. Ele entra nela. Isso muda tudo. Porque significa que você não precisa esconder suas inseguranças para se aproximar de Deus. Você não precisa fingir uma fé perfeita. Você pode chegar exatamente como está, até com medo, até com questionamentos. A oitava da Páscoa mostra que Deus não trabalha apenas com quem acredita sem hesitar. Ele transforma também aqueles que estão tentando acreditar. Mas essa história não termina na dúvida. Existe um momento em que tudo muda, e esse momento está diretamente ligado ao ápice dessa semana, quando a misericórdia de Deus se revela de forma ainda mais profunda. O dia em que a misericórdia te alcança. Existe um ponto culminante dentro da oitava da Páscoa, que não pode ser ignorado. Tudo o que foi vivido até aqui conduz a esse momento, o domingo da divina misericórdia. Não é apenas mais uma celebração. É uma resposta direta de Deus para a realidade humana. Foi a partir das revelações de Santa Faustina Kowalska que essa mensagem se tornou clara. A humanidade não será salva pela própria força, mas pela misericórdia de Deus. E essa verdade foi confirmada e instituída para toda a Igreja por Papa João Paulo II. Mas o mais importante não está na história, está no significado. Esse domingo existe porque Deus sabe que você falha. Ele sabe que você tenta, mas não consegue sustentar. Ele conhece suas quedas, seus erros repetidos, aquilo que você esconde, aquilo que você carrega em silêncio. E, em vez de se afastar, ele cria um dia inteiro para te alcançar. No Evangelho, quando Jesus aparece aos discípulos, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Isso não é simbólico, é real. A misericórdia não é uma ideia bonita, é um acesso aberto. É a possibilidade concreta de recomeçar. Não importa quantas vezes você tenha caído. Talvez você esteja preso ao seu passado. Talvez exista algo que você fez, pensou ou viveu que ainda pesa dentro de você. Algo que faz você acreditar que já foi longe demais, que não tem mais volta, que Deus não pode mais agir na sua história.
Mas esse dia prova exatamente o contrário. A divina misericórdia existe para quem acha que não merece. Ela não é para os fortes. Ela é para os cansados, para os que tentaram e falharam, para os que ainda estão lutando para se levantar. E aqui está o ponto que pode mudar tudo. Você não precisa se tornar digno para receber essa misericórdia. Você precisa apenas parar de fugir dela. Mas isso exige uma decisão. No próximo momento, você vai entender como essa realidade toca diretamente a sua vida hoje e o que você precisa fazer, de forma prática, para viver esse recomeço. O recomeço que você está adiando. Existe uma armadilha silenciosa que impede muitas pessoas de viverem tudo isso que acabaram de ouvir. Não é falta de fé. Não é falta de vontade. É adiamento. Você sente que precisa mudar. Percebe que algo dentro de você não está bem. Entende que Deus está te chamando. Mas sempre deixa para depois. Depois que estiver mais forte. Depois que estiver mais organizado. Depois que se sentir digno. E esse depois nunca chega. Enquanto isso, a ansiedade continua, o cansaço aumenta, a sensação de vazio cresce. Você tenta preencher com distrações, ocupa a mente, segue a rotina, mas no fundo sabe que está apenas evitando um encontro que poderia transformar tudo. A oitava da Páscoa não foi criada para ser entendida, foi criada para ser vivida. E viver isso exige passos concretos. Talvez o seu primeiro passo seja voltar a rezar, mesmo sem vontade. Talvez seja procurar o sacramento da confissão, mesmo com medo. Talvez seja interromper um hábito que você sabe que está te afastando de Deus. Talvez seja apenas parar por alguns minutos e dizer com sinceridade: eu não estou bem, mas eu quero recomeçar. Deus não espera a perfeição. Ele responde à abertura. O problema é que muitas pessoas sentem o chamado, mas não respondem. Elas esperam sentir algo forte, uma certeza absoluta, uma emoção intensa. Mas a maioria das transformações começa em silêncio, com decisões simples que ninguém vê. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você precisa apenas dar um passo. E talvez esse vídeo esteja acontecendo exatamente agora porque esse é o momento. Você não vai apenas ouvir. Você vai participar. Porque existe uma forma de transformar tudo isso em um encontro real, aqui e agora. A oração que pode mudar o que você não consegue sozinho. Chegou o momento em que não basta mais entender. Existe uma distância entre saber e viver. E essa distância só é atravessada quando você se posiciona diante de Deus. Talvez você esteja cansado de tentar sozinho. Cansado de prometer e não cumprir. Cansado de carregar pensamentos que te acusam, sentimentos que te pesam e decisões que você não consegue sustentar. Então não tente mais resolver tudo agora. Apenas reze. Coloque-se, mesmo que em silêncio, e diga com verdade: Senhor, eu não estou bem. Eu carrego dentro de mim medos que eu não consigo controlar, pensamentos que me afastam, atitudes que eu repito mesmo sabendo que não deveria. Eu tentei mudar sozinho, mas não consegui. Hoje, eu não quero fugir. Eu não quero adiar. Eu não quero fingir que está tudo certo. Eu te entrego aquilo que mais pesa em mim. Eu te entrego minha culpa, meu cansaço, minha ansiedade, minhas dúvidas. Eu te entrego até aquilo que eu ainda não tenho coragem de dizer em voz alta. Se a tua misericórdia é real, então me alcança agora. Se o teu perdão é verdadeiro, então entra onde eu ainda estou fechado. Se a ressurreição continua acontecendo, então faz ela acontecer dentro de mim. Eu não quero mais viver do mesmo jeito. Eu não quero mais voltar para o mesmo lugar. Mesmo sem sentir nada, eu escolho dar esse passo. Fica comigo. Permanece comigo. E não me deixa voltar a ser quem eu era antes desse momento. Amém. Agora, não volte imediatamente para a distração. Fique alguns segundos em silêncio. Permita que isso desça para dentro de você. Porque o que começou aqui não foi emoção. Foi decisão. E toda decisão espiritual verdadeira precisa de continuidade. Não perca o que você acabou de receber.
Existe um erro que muitas pessoas cometem depois de um momento como esse. Elas sentem algo, tomam uma decisão, se conectam com Deus e logo em seguida voltam exatamente para o mesmo ritmo de antes. E então, aos poucos, aquilo que foi vivido se perde. Não porque não foi real, mas porque não foi protegido. A graça que você recebeu agora é como uma semente. Ela é verdadeira, ela tem força, ela pode crescer. Mas se você não cuidar, se você não alimentar, se você não criar espaço para isso continuar, ela se perde no meio das mesmas distrações, dos mesmos hábitos, das mesmas pressões do dia a dia. A oitava da Páscoa termina no calendário, mas o que Deus iniciou em você não precisa terminar. E aqui está o ponto que muda tudo. Continuidade não depende de sentir, depende de decidir. Você não precisa repetir essa oração perfeita todos os dias. Você precisa apenas manter um pequeno compromisso real. Separe alguns minutos todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo com a mente cheia. Fique em silêncio. Fale com Deus com simplicidade. Não espere palavras bonitas. Seja verdadeiro. Procure a confissão. Não como obrigação, mas como libertação. Existe um peso que só sai quando é colocado diante de Deus de forma concreta. Afaste, ainda que aos poucos, aquilo que você sabe que te afasta. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa parar de justificar aquilo que te prende. E, acima de tudo, lembre-se disso. Você não está sozinho nesse processo. A mesma misericórdia que te alcançou continua disponível. Se você cair, não desista. Se você falhar, não volte para o ponto de antes. Recomece imediatamente, porque a ressurreição não é para quem nunca cai. É para quem decide não permanecer no chão. Agora existe apenas uma pergunta que você precisa responder, e ela não é para mim. Você vai ignorar esse momento, ou vai começar de verdade? Se essa mensagem falou com você, guarde isso. Volte quando precisar, e leve isso para alguém que também precisa recomeçar. A ressurreição precisa continuar em você. Existe algo que você precisa entender com clareza. A oitava da Páscoa termina, mas a ressurreição não. O calendário segue. Os dias passam. A rotina volta. As responsabilidades reaparecem. Mas a pergunta permanece, silenciosa e direta. O que você vai fazer com o que recebeu? Muitas pessoas vivem momentos fortes com Deus, mas não permitem que isso transforme suas escolhas. Elas sentem, se emocionam, até rezam, mas continuam vivendo da mesma forma. E com o tempo tudo se torna distante de novo. Não porque Deus se afastou, mas porque elas voltaram. A ressurreição não é um evento para ser lembrado. É uma vida para ser vivida. Isso significa que, a partir de agora, você carrega uma responsabilidade espiritual. Não no sentido de peso, mas de direção. Você foi tocado. Você foi chamado. Você percebeu que existe um caminho diferente. E ignorar isso também é uma decisão. Talvez ninguém ao seu redor perceba o que aconteceu dentro de você. Talvez tudo continue aparentemente igual por fora. Mas você sabe que não está igual. E é exatamente aqui que a mudança começa. Pequenas escolhas, pequenos cortes, pequenas fidelidades, pequenos retornos a Deus ao longo do dia. Isso sustenta aquilo que você começou. Não espere um grande sinal. Não espere uma sensação constante. A transformação espiritual verdadeira é construída no escondido, na constância, na decisão repetida, mesmo quando não há emoção. E existe uma verdade que você não pode esquecer. Deus não iniciou isso para te abandonar no meio do caminho. Se você continuar, Ele sustenta. Se você voltar, Ele te levanta. Se você cair, Ele te chama de novo. Mas Ele não pode decidir por você. A ressurreição está disponível. A misericórdia está aberta. O recomeço foi oferecido. Agora a continuidade depende da sua resposta. Guarde isso. Você não precisa fazer tudo perfeito. Você precisa apenas não desistir. E talvez daqui a algum tempo, você perceba que esse momento não foi apenas mais um vídeo. Foi o início de uma nova vida.
A decisão que define o seu caminho. Existe um momento na vida espiritual em que não é mais sobre entender, sentir ou refletir. É sobre decidir. Você chegou até aqui. Você ouviu, refletiu, rezou, se confrontou. Algo dentro de você foi tocado. E agora existe um ponto silencioso diante de você, onde não há mais distração, nem explicação, nem adiamento. Existe apenas uma escolha. Continuar vivendo como antes, carregando os mesmos pesos, repetindo os mesmos padrões, adiando o que precisa ser feito. Ou assumir de forma concreta que a sua vida precisa mudar de direção. Essa decisão não é emocional. Ela não depende de você estar motivado. Ela não exige que tudo esteja resolvido dentro de você. Ela exige apenas sinceridade. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro de você agora. Talvez você nem consiga explicar. Mas existe uma clareza que não pode mais ser ignorada. Você sabe onde precisa mudar. Você sabe o que precisa deixar. Você sabe o que precisa começar. E ignorar isso não vai te trazer paz. Deus não força essa decisão. Ele respeita o seu tempo, o seu processo, a sua liberdade. Mas ele também não esconde a verdade. Existe um caminho que leva à vida. E existe um caminho que mantém você preso. A oitava da Páscoa te mostrou que o recomeço é possível. O domingo da Divina Misericórdia te mostrou que você não está sozinho. A oração te colocou diante de Deus de forma real. Agora falta apenas um passo. Decidir. Decidir que você não quer mais viver do mesmo jeito. Decidir que você vai dar continuidade mesmo sem vontade. Decidir que, se cair, vai levantar. Decidir que não vai mais fugir de Deus. Essa decisão não muda tudo de uma vez, mas muda a direção de tudo. E no fundo, é isso que você sempre buscou. Não uma solução rápida, mas um caminho verdadeiro. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, não ignore isso. Não deixe para depois. Não espere se sentir pronto. Comece assim mesmo. Porque a vida que você deseja não começa quando tudo estiver perfeito. Ela começa quando você decide não voltar atrás. A graça que você não pode levar na superficialidade. Existe um risco silencioso depois de tudo isso. Transformar um encontro profundo em uma lembrança leve. Você ouviu, sentiu, refletiu, decidiu. Mas se isso não descer para o concreto da sua vida, tudo se dilui. Não porque não foi verdadeiro, mas porque não foi levado a sério. A oitava da Páscoa revelou algo poderoso. Deus insiste em você. O domingo da Divina Misericórdia mostrou algo ainda maior. Ele não desiste, mesmo quando você falha. Mas agora existe uma responsabilidade espiritual que não pode ser ignorada. Graça não é apenas consolo. É direção. Se você recebeu, você precisa responder. Se você foi tocado, você precisa corresponder. Isso não significa se tornar perfeito. Significa parar de tratar sua vida espiritual como algo secundário. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar e não mudou? Quantas vezes você adiou algo que sabia que era essencial? Quantas vezes você prometeu e voltou atrás? Dessa vez precisa ser diferente. Não por pressão, mas por verdade. A misericórdia que te alcançou não foi para te deixar confortável no mesmo lugar. Foi para te tirar dele. Então leve isso para o concreto. Escolha um horário fixo de oração e cumpra. Procure a confissão e não adie. Afaste com decisão aquilo que você sabe que te enfraquece. Aproxime-se daquilo que fortalece sua fé, mesmo que no início pareça difícil. Isso é viver a ressurreição. Não é sentir algo extraordinário todos os dias. É sustentar uma decisão quando ninguém está vendo. E existe uma promessa implícita nisso. Quem leva Deus a sério, começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. Talvez você ainda sinta medo. Talvez ainda exista dúvida. Talvez você ainda não se sinta forte, mas agora você sabe que não está sozinho. E mais do que isso, você sabe o que precisa fazer. Então não volte para o automático. Não reduza isso a mais um conteúdo consumido.
Não ignore o que foi despertado dentro de você. Guarde isso como um marco, porque a partir daqui sua vida espiritual não pode mais ser tratada da mesma forma. E se você permanecer, se você sustentar, se você continuar mesmo quando for difícil, você vai perceber com o tempo que não foi você que mudou sozinho. Foi a graça que você decidiu não abandonar.